Consideremos a palavra do Senhor descrita no Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, versículo 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? A mensagem de hoje tem o título A Matemática do Perdão. E nós iremos contar com a colaboração dos irmãos, seguindo já a tradição dos sermões acerca das parábolas de Jesus, né? Essa tradição que já é a terceira mensagem, né? Sobre as parábolas. Nós iremos dar continuidade dessa feita, analisando um bocadinho, né? A história elaborada por Cristo, contada por nosso mestre, que está descrita no capítulo 18, versículo 23 até o 35. Mateus. Muito bem. Mateus 18. 23 até o 35. Essa é a passagem da parábola do credor incompassivo. Porém, antes que Cristo contasse essa parábola, ou melhor, esta parábola foi contada justamente por causa de algo que ocorreu antes. Então vamos entender o contexto na qual essa parábola foi contada por nosso mestre. Se nós folhearmos o mesmo livro, no mesmo capítulo, mas no versículo 15, nós encontramos aquilo que os pastores chamam de a regra de Mateus 18, né? Que se traduz no ocorrido de que quando um irmão pecar contra mim, eu tenho que seguir um protocolo de resolução, né? E esse protocolo diz que, ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o então à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado também no céu, e tudo que desligares na terra também será desligado no céu. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Interessante que Cristo estava aqui a trazer este contexto muito comum, né, de ocorrer na igreja, que é quando um irmão se desentende com um outro irmão. Isso é comum, são pessoas, são mentes e universos diferentes, que muitas das vezes não concordam com alguma coisa, ou quando há um mal entendido, as partes ficam ali queixosas umas das outras. A resolução é bem simples, vai ter com ele. É simples, porém, de maneira prática, não é muito fácil, né? É muito fácil. Geralmente nós encontramos um desvio dessa conduta. E aquela instrução de Cristo, vai tu com ele, depois leva testemunhas, e depois leva a igreja, ficou na mente de um discípulo. E o nome desse discípulo era Pedro. Depois que Cristo terminou a sua fala, dizendo que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles, Pedro interpelou a Cristo. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Vejam só, tem tudo a ver com o contexto, né? Olha, já foi traumático e até ele repreendê-lo, ele não aceitou. Levei testemunhas, também não aceitou. Levei a igreja resolver o caso
E aí ele errou comigo mais uma vez. Senhor, até quantas vezes eu tenho que seguir esse procedimento? Até quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 7? Engraçado que na época de Cristo, os rabinos, os mestres judeus, eles ensinavam que se devia perdoar 3 vezes. Isso talvez porque eles interpretassem mal o que o profeta Amós disse a respeito do Senhor. Que o Senhor, por 3 vezes, iria resolver a situação de Israel. Mas, a 4ª vez, não retiraria, né, o mal. Então, alguns entendem que seja por essa razão que os judeus acreditassem que errou comigo somente até 3 vezes. Depois disso, não há perdão, né? E agora, o Pedro, né, que ainda é discípulo, pergunta a Cristo: devo perdoar 7? Por que ele utilizou 7, né? Nós sabemos a simbologia do 7, né? A perfeição, a plenitude. 7? E o que Cristo respondeu? Verso 22. Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Essa é a matemática do perdão. Quantas vezes? 70 vezes 7. Que dá? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. E 90 e tá faltando mais? É 490, isso mesmo. Tem aí uma... Então, meus queridos, essa é a quantidade de vezes, segundo o mestre, que devemos perdoar. Eu digo que eu já perdoei várias vezes uma mesma pessoa, mas digo-vos que não contei quantas vezes. Mas eu sei que foram muitas, né? Porque, querendo ou não, somos falhos, né? Semanalmente estamos errando. Agora, talvez seja mais fácil para uma mulher contar, né? As vezes que perdoa. É claro que quando Cristo disse que seria 490 vezes, não estava apresentando um número mágico, um número chave. Tem que ser essa e pronto. Não. Aqui ele utiliza, lança mão de uma figura de linguagem, a apresentar que não é a quantidade de vezes que importa quando se trata de perdão. E é sobre isso que nós iremos estudar doravante. Então vamos agora continuar o versículo, né, a leitura dessa sequência, agora no versículo 23. Eu vou fazer aqui a leitura dos 4 primeiros versos e depois, na sequência, cada um poderá ler 3 versículos. Começando pela irmã Anne, depois o irmão Analcísio e findando com a irmã Larissa. Cristo, então, propôs esta parábola para exemplificar melhor a questão dos 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Continuando, irmã Anne. O senhor daquele servo, pois, movido de compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e, segurando-o, o sufocava, dizendo: Paga o que me deves. Então seu companheiro, caindo-lhe aos pés, rogava-lhe, dizendo: Tem paciência comigo, que eu te pagarei. Continuando, irmão Analcísio. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido.
senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão, as suas ofensas. Muito obrigado aos 3 leitores, né, que aqui participaram. Essa é a parábola. Quantos aqui conheciam? É bem conhecida essa parábola, né? A parábola do credor incompassível. Então vamos aqui analisar alguns elementos e tirar lições para a nossa vida. Qual é aqui o personagem que é primeiro apresentado? O Senhor, né? Isso, que é também conhecido como o rei, né? Muito bem. Então esse é o Senhor e algumas é apresentado como rei. Muito bem. Qual o outro personagem? O servo, né, que é o primeiro ali que é confrontado, né, com a dívida. E temos um terceiro elemento, que é o segundo servo, ou conservo, né? Mas também temos um grupo aqui que é apresentado, é o grupo de conservos também, né, que presenciam aquela ação. Então vamos aqui tirar algumas questões. Esse rei representa quem? O que os irmãos acreditam? Estão certos? Bem, vamos lá então. O perdão concedido por este rei representa o perdão divino de todo pecado. Cristo é representado pelo rei, que, movido de compaixão, perdoou a dívida de seu servo. O homem estava sob a condenação da lei quebrantada. Não podia salvar-se por si mesmo. E por este motivo veio Cristo a este mundo, velando sua divindade com a humanidade. E deu sua vida, o justo pelo injusto. Entregou-se por nossos pecados e oferece livremente a toda alma o perdão comprado com seu sangue. No Senhor há misericórdia, nele há abundante redenção. Qual era a dívida mesmo do cidadão? Quantos talentos? 10.000 talentos. Meus queridos, talento aqui não são dons, né? Os talentos, quando expressos no sentido de dinheiro, né, era uma moeda de ouro. Na verdade, era uma medida, né, em ouro, o talento. Eu acho que era a medida maior de dinheiro, né, o valor maior de dinheiro. Representava, segundo alguns estudiosos, 340 toneladas de prata. Era muito dinheiro. Seria suficiente para contratar pelo menos 10.000 funcionários trabalhando e sendo pagos diariamente durante pelo menos 20 anos. É uma fortuna. Era muito dinheiro mesmo. Era tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que ele disse: não posso pagar. Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Né? Ele não tinha condições de liquidar aquela dívida e pediu ao Senhor, ao rei, que lhe desse um voto, né? Um voto, uma oportunidade para que ele pudesse saldar a sua dívida, talvez em alongadas prestações. E qual foi a atitude do Senhor quando foi procurado por este servo? O Senhor teve íntima compaixão e perdoou a dívida. Interessante que essa situação aqui, ela ocorreu depois da sentença ter sido dada. Qual foi a sentença? Acho que ele seria preso com sua família. Isso mesmo. Ele seria preso
com a sua família, e todos eles seriam vendidos como escravos, e tudo que ele tinha também seria vendido para que pudesse saldar a dívida. Olha, já pensou vender um homem, a mulher, e aqui diz no plural, e os filhos, não sabemos quantos, mas os filhos, e tudo o que tinha, para que se pudesse então pagar a dívida. O perdão que o Senhor concedeu àquele homem representa o perdão que Cristo deu a nós. Porque nós tivemos uma dívida com os céus impagável. Impagável. E a sentença já tinha sido dada. Aquele que pecar, essa alma morrerá. Porque o salário do pecado é a morte, ou seja, o resultado do pecado é a morte, é inevitável, é a morte. Mas Cristo moveu-se de íntima compaixão, solta-nos dos grilhões da escravidão e salda-nos a dívida, né? Paga a nossa dívida com o seu sangue. Essa é a essência da graça. Essa é a essência da graça. Vamos então agora pensar um pouquinho na atitude daquele servo, né? No momento em que ele recebeu esse abono, né? Esse indulto, esse perdão, eu acho que ele saiu dali saltitando, né? Imagina, você está a dever uma soma vultuosa e do nada agora você não deve mais nada e está feito. E saiu muito feliz. E o interessante é que pouco tempo depois, a expressão que Cristo utiliza é: saindo, porém, aquele servo encontrou-se. Ou seja, foi algo assim muito próximo, né? Muito de repente, muito repentinamente. Ele saiu e deu de cara com um dos seus conservos. Ou seja, com alguém na sua mesma categoria, com um próximo, que lhe devia também uma quantia. Qual era a quantia que este homem devia a ele? Não. Como está escrito na tua versão? Versículo 28. 100 dinheiros. O seu como que está escrito? Denários. Então era isso que eu suspeitava. O talento, como eu disse, era a versão, é o valor maior, né? E o denário era o valor equivalente a um dia de trabalho. Umas versões dizem dinheiros, a minha também diz dinheiro, mas aqui embaixo tem a observação, denários, ou denários. Era uma moeda que geralmente pagava o trabalhador braçal por um dia de trabalho. Ele devia quantos? 100 denários. Agora põe aqui na balança, 100 denários, 10 mil talentos. Não era nada. Põe aí 20 anos, vezes 365 dias, vezes 10 mil trabalhadores. Era o que aquele outro devia. E esse aqui só devia 100 dias de trabalho. 3 meses e alguns dias. Dá até para pagar, não é? Não conhecemos a circunstância da vida daquele servo, mas ele foi confrontado pelo recém-perdoado. E o que o recém-perdoado fez, irmã Anne? Pegou pelo pescoço. É uma expressão que diz também no Brasil, né? Pegou pelo pescoço e estava a sufocar o companheiro. Porque aqui diz, sufocava-o dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, como a vida é irônica, né? Utilizando as mesmas palavras. Sê generoso comigo e tudo te pagarei. O interessante é que estas pessoas estão pedindo por misericórdia, não para fugir da quitação da dívida, da responsabilidade, isso mesmo. Mas estão pedindo por uma oportunidade de honrar com aquele compromisso, que naquele momento não foi possível realizar. Aquele jovem ou aquele senhor estava pedindo um pouquinho mais de prazo para que quitasse os 100 dias de trabalho. Mas aquele primeiro servo, que havia sido perdoado por uma quantia exorbitante,
não aceitou a proposta. O que ele fez? Mandou prender aquele conservo até que pagasse a dívida. Acho isso muito interessante, né? Manda prender, aí a pergunta é, e agora como é que ele vai pagar se ele está preso? Ele queria punição, ele queria sangue, ele queria vingar-se, né? Mandou prender até que pagasse. Só vai sair daí quando quitar a dívida. Mas como que vou dar teu jeito? Eu quero receber meus 100 dias de trabalho. Meus queridos, aquela atitude foi uma atitude positiva? Foi uma atitude digna de exemplo? Não, de maneira nenhuma. Mas infelizmente é aquilo que mais fazemos na nossa vida. Quantos hoje em dia não manifestam o mesmo espírito? Quando o devedor pediu ao seu senhor misericórdia, não tinha verdadeiro conhecimento do vulto da dívida. Não reconheceu seu estado irremediável. Tinha esperança de livrar-se a si mesmo. Seja generoso para comigo, disse ele, e tudo te pagarei. Assim, há muitos que esperam por suas próprias obras merecer a graça de Deus. Não reconhecem a própria incapacidade. Não aceitam como dádiva liberal a graça de Deus. Antes procuram estribar-se em justiça própria. Seu próprio coração não está quebrantado nem humilhado por causa do pecado, e são severos e irreconciliáveis para com os outros. Seus próprios pecados contra Deus, comparados com os do irmão para com eles, são como 10.000 talentos contra 100 denários. 1 milhão para um. E ainda ousam ser irreconciliáveis. Olha que coisa, não é? É aquela situação, né? Tudo para mim, nada para ti, né? Eu quero receber tudo, mas não tenho responsabilidade com ninguém. Não quero partilhar nada com ninguém. Muito bem, meus queridos. Aquela atitude, entretanto, não foi isolada, não foi às escondidas. Foi, como disse, em público. Ele saiu da audiência com o rei e deu de cara com o seu conservo. E logo atacou o seu próximo. Mas aquilo foi visto por outros. Verso 31. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Olha só, aquele acontecido chegou aos ouvidos do rei. E o que o rei fez? Mandou chamar o servo à sua presença. E disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Então vejam só, agora o rei lança este questionamento sobre aquele servo. A exigência do rei é que o servo, da maneira como obteve a misericórdia, devia ser misericordioso para com aquele que o devia. Mas aí eu chamo a atenção dos irmãos para um seguinte ponto. Não devemos interpretar ou aplicar de maneira equivocada o versículo 33. Pode ler mais uma vez o versículo 33, irmã Larissa? Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Muito bem. Não devemos aplicar de maneira equivocada. Vejamos como. Os ensinos desta parábola não devem ser mal aplicados. O perdão de Deus não nos diminui de modo algum o nosso dever de obedecer-lhe. Assim também o espírito de perdão para com o nosso próximo, escutem, não diminui o direito de justa obrigação. Ou seja, tem alguém que nos deve, a parábola não está dizendo que temos que perdoar aquela dívida. Se é seu direito receber, reclame o seu direito.
Não devemos aplicar de maneira equivocada o versículo 33. Vamos desenvolver a ideia? Na oração que Cristo ensinou aos discípulos, disse: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Com isso, não queria ele dizer que para nos serem perdoados os pecados, não devemos requerer de nossos devedores nossos justos direitos. Entenderam? Não significa isso. Se não puderem pagar, embora isso seja o resultado de má administração, que a irmã trouxe na lição, né? Não devem ser lançados na prisão, oprimidos ou mesmo tratados severamente. Todavia, a parábola tampouco nos ensina a animar a indolência. Então, vamos traduzir aqui em outras palavras. Tem alguém que me deve, eu reclamo o meu direito. Aquela pessoa não me pode pagar neste momento, não é para eu mandá-lo para a prisão. Não é esse o espírito que deve haver no nosso coração. É por isso que nós temos estudado que temos que tomar muito cuidado de levar causas entre irmãos, entre familiares, para os juizados. Devemos resolver, buscar a sabedoria de Deus e resolver nós e ele, com testemunhas, com a igreja, nós e nossos irmãos. Mas também a parábola não quer dizer que devemos agora apoiar os indolentes. Ah, tu não me pode pagar? Beleza, então vai em paz. Também assim é muito fácil. Gente, o cristão, ele deve ser honesto, mas não B-O-B-O, né? Mas não bobo. Ser bobo não é ser honesto. Você tem que saber seus direitos, também os seus deveres, e seguir assim diz o Senhor. A palavra de Deus declara: se alguém não quiser trabalhar, não coma também. O Senhor não requer do trabalhador diligente que suporte os outros na ociosidade. Imagina, a gente ficar aqui trabalhando, se esforçando, enquanto tem aqueles lá pegando boleia, carona, e tanto faz. Deus manda mesmo cuidar dos pobres, das viúvas, e só quer viver de esmolas. Esse é o pobre, como é que é chamado? O pobre digno? Não é o pobre digno. Para muitos, a causa de sua pobreza e vicissitude é um desperdício de tempo, uma falta de esforço, um comodismo. A pessoa se acomodou e tá bom assim. Se estas faltas não forem corrigidas por aqueles que com elas condescendem, tudo que se fizer em seu auxílio será como pôr riquezas em saco sem fundo. Por isso, é muito complicado hoje em dia analisarmos casos e casos, quem realmente precisa de ajuda, né? Porque muitas das vezes aquela procura de ajuda, na verdade, é uma exploração da boa vontade dos outros, né? A pessoa transforma aquela situação dela numa profissão, né? Eu agora me ajuda e ainda reclama que não queria aquela ajuda, queria aquela outra. Como se pudesse, né, escolher, como se fosse uma mercadoria. Não, quero essa, aquela. Isso é muito complicado. Todavia, há uma pobreza inevitável. Por isso, nós não devemos também fechar o nosso coração. Sempre ter sabedoria divina para poder testar, né, como se diz, né, analisar os espíritos, né, no sentido de qual o espírito dessa causa aqui? É honesta, não é? E devemos manifestar ternura e compaixão para com os desafortunados. Devemos tratar os outros como queríamos ser tratados sob circunstâncias idênticas. Então, perceberam? Quando o Senhor está a reclamar, não eras para tu seres também um misericordioso, como eu fui contigo? Aqui a parábola trata de dinheiro, mas a aplicação não é a dinheiro apenas, é a tudo. Porque o pecado é uma dívida, né? O erro que nós cometemos é uma dívida que você tem de acertar as coisas com quem você errou. E a nossa maior dívida é com Deus, com o Senhor. E Ele de bom grado nos perdoa. Quantas vezes?
infinitas vezes. E aí ele reclama disso para nós. Se eu te perdoo infinitas vezes, se a tua dívida era desse tamanho que você não conseguia nem pagar, porque agora você não consegue perdoar alguém que errou contigo apenas 33 vezes? Ou que errou só por aquela situação, uma coisinha de nada comparada à tua dívida. É essa a reclamação do Senhor. Não se trata de números, não se trata de quantidade de vezes que alguém falha comigo, e nem da intensidade dessa falha, mas se trata de outra coisa. De outra coisa. Qual foi o destino daquele servo que não foi misericordioso? Ele foi entregue ao atormentador até que pagasse a sua dívida. Ou seja, morreu na tormenta, porque ele não tinha como pagar e ia ficar até se acabar. Nosso Senhor ensina que dificuldades entre cristãos devem ser resolvidas dentro da igreja. Não devem ser declaradas aos que não temem ao Senhor. Se um cristão for ofendido por seu irmão, não deve ir a um tribunal apelar aos incrédulos. Siga a instrução dada por Cristo. Em vez de procurar vindicar-se, procure salvar o irmão. Deus protegerá os interesses dos que o temem e amam, e podemos entregar com toda a confiança nosso caso àquele que julga justamente. Se seus irmãos erram, você deve perdoar-lhes. Quando o procuram com confissão, você não deve dizer, olha o que a gente diz às vezes: não creio que são bastante humildes, não creio que sintam a confissão. Meus queridos, que direitos temos nós de julgar essas pessoas como se pudéssemos ler o coração? A palavra de Deus diz: se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo, arrependo-me, o que nós devemos fazer? Perdoa-lhe. Gente, isso é muito complicado, né? Para a nossa mentalidade desses dias. E Cristo diz, olha, se o cidadão errar contigo no mesmo dia 7 vezes e te procurar, pois 7 vezes você deve perdoá-lo. 7 vezes você deve perdoá-lo. E não somente 7 vezes, porém 70 vezes 7. Tantas vezes quanto Deus lhe perdoa a você. É uma lição que devemos levar para a nossa vida, para a nossa família, para os nossos amigos. Porque nós mesmos devemos tudo à livre graça de Deus. O que é a graça? Alguém diz que é o dom, né? É receber algo que você não pode pagar. Gente, graça, em outras palavras, é perdão. Quando Cristo nos oferece a graça, Ele nos está oferecendo perdão. A graça do conserto é que prescreveu nossa adoção. A graça do Salvador efetua nossa redenção, regeneração, exaltação, que esta graça seja revelada a outros. Quando nós, para finalizarmos, não perdoamos o nosso irmão ou o nosso próximo, nós estamos revelando uma triste realidade. Aquele que não é misericordioso para com os outros, mostra não ser participante da graça perdoadora de Deus. Se eu não perdoo o meu irmão, significa que eu não aceitei o perdão que Deus me deu de graça, através de Jesus. É como se eu dissesse, não, deixa comigo que eu vou pagar, porque aqui eu quero que esse também me pague. Qual o benefício disso? Não era melhor ter aceito a graça e dado essa graça para o outro? Os psicólogos dizem que quem mais sofre não é quem precisa do perdão. Ou, em outras palavras, quem mais precisa do perdão não é quem errou. É aquele que tem que dar. Porque aquele fica dentro de si o quê? Remoendo. Como diz, né, lá num ditado popular, quem bate, esquece. Mas quem apanha, não esquece não, né? Então, essa lei natural do homem
deve ser extirpada do nosso meio. Precisamos subjugar os nossos sentimentos. Dizer, Senhor, me ajude a aceitar essa confissão, a aceitar esse pedido, a esquecer essa culpa, a não remoer, a lançar no mar do esquecimento como tu fazes comigo, de graça. Porque comece a pensar, se eu não praticar isso, como é que eu vou me ajoelhar diante de Deus e pedir perdão? Eu creio que daqui para frente, quando nós fizermos isso, porque fazemos nas orações, vamos lembrar da atitude do rei para com aquele servo. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Não se trata quantas vezes eu deva perdoar, mas como eu devo perdoar. Não é quantidade, é qualidade. Toda vez que eu perdoar, eu tiro essa culpa do meu coração, eu tiro esse remorso da minha alma e entrego nas mãos do Senhor. A minha parte eu fiz, agora é com Ele. Que possamos receber, de fato, o perdão divino e espalhar esse mesmo perdão, ou seja, essa mesma graça na vida dos outros, quantas vezes forem necessárias. Amém.